Tudo bem com vocês? Olha só, estou muito feliz por estar aqui. Ó, a aula de hoje é uma aula top. Só que eu quero. Eu gostaria, eu não conheço. Eu sou sincero aqui. Eu não conheço muitos criadores desse animal que nós vamos tratar hoje na aula 13.1. Então eu gostaria aí, ó, professores presenciais, estudantes desse meu estado de Rondônia, se você conhece alguém ou se você tem esse tipo de criação, tira uma foto e manda para nós aqui. Eu gostaria de saber. Não esquece, tira foto se você tem ou se você mora próximo de alguém que tem. Porque o estado de Rondônia tem fazendas, tem pessoas que chamam fazendas de criação de um animal bem exótico. E ó, galera, tá aumentando sim. Então nós vamos aqui dar uma aula introdutória, tá bom? Sobre esse tipo de criação, que é a criação de avestruz. Estruticultura. Ó o palavrão! Estruticultura. Então, professor, presencial, meus queridos estudantes, se seu pai, sua mãe, você estão iniciando, já faz esse tipo de criação, ou conhece alguém, tira uma foto, entrega aí para o professor presencial, bota seu nome direitinho, o nome da sua escola, a linha, né, o local onde você mora, o sítio, para que eu possa colocar aqui, ó, a sua foto e mandar um abraço para cada um de vocês. E claro, é uma aula introdutória, aqui nós estamos na unidade 1, na unidade 2 nós vamos fazer uma imersão em cada situação de criação. Se tiver algum problema, ou você quer melhorar, aumentar o processo de produção, por exemplo, na criação de avestruz, professor, está aparecendo um problema aqui na pata, na ave, na pena, processo de reprodução, melhorar o tipo de alimentação. Então já começa a mandar as fotos, a gente fica aguardando aqui no WhatsApp do grupo dos professores, tá bom, galera? E a aula de hoje nós vamos retratar aqui, ó, avestruz. Uma introdução, tá? Mercado, como é que está o processo lá? Lembra? A viabilidade. Tem pessoa criando mesmo. Aqui está aumentando, galera. E não é só em relação aqui na alimentação, não é só em relação à produção de carne. Tem os subprodutos além da carne. Não é só carne. Olha, nós estamos falando sobre avicultura. Lembra? Nós começamos com a cotonicultura, que é a criação de codornas. Nós ainda vamos falar sobre avicultura, que é a criação de galinha corte e postura. E tem dentro da avicultura a estruticultura, que é a aviação de... A aviação é dose, hein? Que é a criação de quê? De avestruz. E dentro da criação de avestruz tem sim corte, que é a carne, e tem ovo, que é a postura. E claro, para fornecer ovo, para gastronomia, alimentação, ou então para para a produção de animais para a criação. São os filhotes. E outra coisa, meus queridos, dentro da criação de avestruz tem os derivados, ou então os subprodutos, que é o quê? A parte de ornamentação, a plumagem, a casca do ovo, e tem a parte farmacológica, né? O óleo de avestruz, que aí vai tanto para a ramificação medicamentosa, farmacológica, como também para a ramificação de cosméticos. Tem também couro, fabricação de couro é óbvio, couro para fomento ou fabricação de cinto, bolsas, sapatos. Nós vamos ver isso que não é só a carne e postura. E para isso a gente tem aí, ó, enumerado mercado, manejo de produção, reprodução, criação, alimentação, claro, e tem um processo sanitário aqui, ó, tá bom? Então, nós vamos falar de forma abrangente. E aí, quando vocês mandarem as fotos, também a pergunta. É para que vocês tenham aí uma visão e vocês possam falar, professor, tem uma determinada situação aqui. E a gente dá o feedback quando nós realizarmos a imersão em cada sistema de criação que está sendo apresentado aqui na unidade 1. Vamos lá, meus queridos? Meu diretor, aumenta essa tela aí para mim, por favor, meu diretor. Então, galerinha, olha só. Para iniciar a nossa aula aí, vamos então ver aqui, ó. Criação de
aves, e dentro dessa criação, nós temos o nome estruticultura, que é criação de avestruz. E quem faz a estruticultura, como é que eu chamo? Estruticultor. São termos técnicos, né? Cria peixe, piscicultura. Quem trabalha na piscicultura é o piscicultor. É. Então vamos lá. Estruticultura. Então vamos iniciar aqui com uma introdução, né? A estruticultura, como chamada criação de avestruzes, foi iniciada no Brasil. É muito recente. Eu não sei para o senhor, meu diretor, que é um jovem, é a águia. Águia? É águia. Gente, eu tenho que saber como é que fala águia, meus queridos. How do you say águia in English? How do you say águia in English? Oh my Lord! Where is my cell phone? Where? Oh, aqui! Here! Meus queridos, abre um parênteses aí. Só um minuto, meus queridos estudantes. Let me see. I read águia. Águia. Agile. That is it. Yes. Agile. Águia. Angle. Ah, ele atende. Ah, é, Angle. Ok, então olha só, Angle, look at me. Eu não sei pro senhor, para mim tá muito recente. Não, muito longe. Para mim, meus queridos estudantes, 1995, para mim, foi ontem. Agora, para o meu diretor, podemos chamá-los de Angle. Para o meu diretor, nossa, tá muito velho. Ele fala assim, nossa, os jovens hoje são assim, né? São fofos esses jovens. Eu sou dirigido por um jovem. Acredita aí, do believe this? Yes! Então, olha só. No Brasil, começou em 1995. Aí vamos ver a trajetória linda do tempo da criação. Né? É muito recente a criação no estado de Rondônia, mas para quem está tendo isso agora, para quem cria já faz muito tempo, tá bom? Próximo slide, aumenta aí, meu diretor. O mercado. Goodbye, Angle! Hi! Olha só, estamos em mercado da estruticultura. Então, no mercado nós vamos ver que o principal... Olha a coloração dessa carne. É uma carne... Nós podemos dizer que ela é bem... meu coração, laser! Meu Deus do céu! Pra mim, meu diretor, galera, no dia que vocês virem aqui no estúdio, olha, esse povo é impressionante, viu? Agora não vou mais sair, vou ficar aqui. Senão eles ficam fazendo isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Eles ficam tacando isso em mim, ó. Ó. Tá vendo essa luzinha, meus queridos? Olha lá! Ó, não sou eu, ó. Bem no meu peito, eu vou morrer. Vai, diretor! Jefferson, volta. Eita, que você minha chefe vê isso, ela vai dar um piripaque. This is coffee. Tô tomando um cafezinho. Servindo, meus queridos. Café é vida. E também, no estado de Rondônia, é o melhor café que temos aqui. Esse aqui, eu ganhei, viu? Vou tomar um cafezinho. E vamos voltar para a aula? Meu diretor, aumenta a tela. Obrigado, diretor. Olha aí, ó. A carne, pessoal, ela tem uma coloração totalmente diferente, tá? Ela é bem mais intensa e é uma carne magra. Sua característica por a coloração mais vermelha intensa também é saudável e não tem aditivos químicos.
né? O índice de colesterol é bem mais baixo em relação às outras carnes, né? Como bovina, a suína, e podemos até falar carne de, né, bovina, suína e também embutidos. Baixíssimo nível de gordura. A carne dessa ave é produto que tem dado muito impulso às criações de avestruz. É um mercado bem direcionado, tá? A ave adulta pesa em torno de 100 quilos e fornece cerca de 30 quilos de carne limpa, sem osso. A carne é retirada das musculaturas da coxa, sobrecoxa, da inserção sobre coxas. Então aí, ó, nós temos um esquema do peito, da retirada das partes que são utilizadas da ave em relação ao produto carne. Tá bom, galerinha? Só que aí nós temos os subprodutos, que é a plumagem, penagem, ó, que é a plumagem. Nós temos também ornamentação como a casca, o pé, o bico, tudo isso também é utilizado, tá? Couro é utilizado na confecção de roupas, sapatos, né? É material utilizado para a confecção de modas. Então, bolsas, carteiras, isso aí tem uma variação no mercado. Por quê, professor? Porque dependendo do sistema de criação, se você está falando de sistema de criação intensivo, extensivo, semi-intensivo, pode ter algum prejuízo no couro se tiver algum danificado. Então tem essa variação. Olha só essa carteira. Essa carteira você vê que ela abre e fecha com o dedo da ave, né? Tem um estilo aí do couro. A plumagem. Uma ave na fase adulta fornece em torno de 15 kg de pluma por ano. Por ano. Então, deixa eu avisar uma coisa aqui. Quando nós falamos... deixa eu colocar logo o termo e todo mundo lê. Quando nós falamos de plumagem, eu não estou falando que a ave tem que ser abatida, não, galera. A ave não é abatida para retirar a plumagem. Essas plumagens, elas trocam as plumas, elas perdem as plumas. Então, na hora que elas vão fazer essa... Eu estou tentando lembrar o nome técnico, tá? Tem um nome técnico disso, que é naturalmente elas retiram essas plumas delas. E aí é por ano, nós conseguimos isso. Mas, claro, é óbvio, nós temos que ter uma quantidade de aves ao ano para que isso seja viável, tá? Aí tem algumas... claro, nós temos uma tonalidade, né, das plumagens, nós vamos ver isso, mas elas são tingidas na sua grande maioria. E essa é a valorização dentro do produto. Os animais estão prontos para o abate de 12 a 15 meses de idade. Claro que isso vai depender desculpa. As aves estão prontas para o abate de 12 a 15 meses. Mas isso não significa que elas vão ser abatidas. O que eu quero dizer nesse sentido é, elas estão prontas para, se for corte, ou então se for para produção, postura. Então, elas podem ser abatidas, mas claro que isso está totalmente direcionado com ganho de peso, que fica entre 100 a 110 quilos, gerando aí em torno de 30 a 35 quilos de carne limpa e 1,4 metros quadrados de couro, além das plumas. Então, tudo é processado, um produto derivado, se a gente for falar, do animal. Eu não estou falando da produção de ovos. Então, isso tudo aí envolve corte, tá bom? Quando a gente fala de corte. Manejo. Estruticultura, né? O processo de estruticultura, na criação, né? Nós temos aí uma descrição científica das aves. Então, nós temos 3 descrições científicas. Nós temos diferentes estados que devem ser conhecidos. Como assim, professor? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra? Deixa eu voltar aqui, né? É bom voltar, falar. Vem aqui para mim, meu diretor. Lembra? Uma coisa é criar gado.
Outra coisa é criar galinha, criar peixe. Lembra daquela situação do jacaré? Uma coisa é animal silvestre. Tá? Então, em relação a esse processo de criação de animais, que são animais, não são animais ditos como animais exóticos, onde nós estamos reforçando o processo e melhorando o processo de criação. Então, nós temos aqui o processo de criação. Eles têm 3 estados. Tem o que a gente chama de estado selvagem, estado cativo, estado criado. Então, são comportamentos do animal. Então, quando você vai criar um animal, você tem que entender o comportamento daquele animal. Quando a gente entra em comportamento, nós falamos em... vem a palavra. Vamos lá. Um instinto, né? Nós estamos falando do instinto do animal. Como assim, professor? Jacaré, né? Vamos lá, eu vou resgatar a última aula para você entender. Não existe esse negócio de domesticar. Domesticação de animal silvestre. Entendeu? Não se tem como domesticar. Então, por exemplo, você cria um animal, você tem que trazer ele para um sistema de criação, que nós falamos sistema de criação intensivo, extensivo e semi-intensivo. São sistemas. Tanto sistema intensivo, extensivo como intensivo, ele vem com adaptações do meio natural daquele animal, que você tem que tomar cuidado para dar o bem-estar animal. Esse bem-estar animal é essencial para que ocorra o processo de produção, criação e geração de emprego. E é óbvio, né, galera? O retorno financeiro. Então, quais são esses estados que eu tenho que ter essa noção para quem faz a criação de avestruz? Aí eu fico na dúvida, eu falo avestruz ou estruticultura? Estruticultura é um processo, o avestruz é um animal que está em processo de criação. Eu falei, pode ter ficado na dúvida, eu vou reforçar novamente. Vamos lá. Aves é um pouco complicado, porque quando você vai criar por exemplo, touro, né? Você vai criar um touro, você vai criar um porco, você vai criar um carneiro, tem um processo de reprodução. O processo de reprodução de um touro, você faz inseminação artificial. Essa inseminação artificial faz com que você insemine 5 vacas, 15 vacas. Para você fazer isso, você faz um cio sincronizado. Aí a gente entra naquela palavra, fluxo. Você tem que ter um fluxo de produção, um cronograma. Você monta um organograma. Dentro desse organograma, que é a arquitetura da estruticultura, você entra dentro do... Ai, me dá uma raiva quando me dá uns gaps. Você entra dentro de uma propriedade ou de uma fazenda de um produtor, de um criador de estruticultura, tem uma arquitetura da estruticultura e um fluxograma, como você vai criar. Porque você não tem como fazer inseminação artificial igual em gado. Como é que você vai fazer o fluxo de produção de filhote? Fluxo de produção de postura, sendo que essas aves, para se reproduzir, tem que ter toda uma corte. Então, é conhecer em que estado essa ave se encontra. Não adianta você pegar uma ave dessa de filhote. Como é que fala? Ai, meu Deus! Como é que fala o nome? O instinto! Tem um instinto reprodutor. Não é igual a vaca, que a vaca está no pasto. Quem identifica? O gado, o macho, o touro, identifica a novilha que está entrando em cio. E aí, esse cio, você faz um manejo de reprodução. Você consegue fazer... Se uma vaca entra no cio um dia, daqui 15 dias outra entra no cio, não, você faz
Você faz o fluxo do cio, você sincroniza o cio e você cobre, né? Você pega o sêmen do seu touro e você fecunda aquelas vacas para que elas tenham os bezerros dentro de um período homogêneo, para que você tenha um fluxo de produção para retirar o leite. O fluxo é o fluxo. Em ave você não tem isso. Então você tem que saber qual é a característica, o estado, característica não, desculpa, qual é o estado que essa ave se encontra? É o estado selvagem, cativo, criado, para que você coloque ela no sistema intensivo, semi-intensivo ou extensivo. Porque não tem como, elas precisam, tem todo, por exemplo, para a reprodução, tem que ter aquela corte do macho com a fêmea. Você tem que saber identificar se ela está receptiva. Quantas fêmeas para o macho, senão não ocorre. Quer ver uma coisa? Quem entende, quem está entendendo o que eu estou falando, e eu quero que todos entendam, é quem cria ganso. Ganso é caro. Você foi no mercado procurar um casal de ganso? Ganso, ou então aqueles marrecos que tem aqueles calombão na testa? É marré, é ganso, né? Meu diretor! Aqueles ganso que tem um calombão na testa, é caríssimo. Um macho, a fêmea é mais cara, mas é uns R$400 cada, dependendo ainda da plumagem. E para reproduzir, por que são caros? Porque é difícil a reprodução deles. Porque eles estão em estado, eles não são igual aos mamíferos, quer dizer, igual aos ruminantes. Não são igual as cabras, as ovelhas, as galinhas. Então, eles têm um estado. E esse estado, essa fisiologia, ou é denominada de selvagem, cativo e criado. Aí, dependendo desse tipo de estado que ele se encontra, você coloca num sistema de produção. Quer ver? Aumenta a tela aí, meu diretor. Fala, mas vamos mostrando aqui, ó. O que é o estado selvagem? Oh, casal! Oh, meu Deus! É isso. Refere-se aos avestruzes em população silvestre, natural, sujeito a predadores. Então esse é o estado selvagem. Só que você tem que lembrar uma coisa. Mesmo que eles estejam domesticados, o pai e a mãe, né? Os reprodutores, você coloca entre aspas, estão domesticados, mas os filhotes, eles se encontram no estado selvagem. E você tem que, através dos manejos, fazer esse alinhamento. O que seria o estado cativo? Refere-se aos avestruzes oriundos de populações selvagens e mantidos em zoológicos, parques de safari, coleções ornitológicas, assim como as coleções particulares em objetivos de produção científica, específica, porém protegidos por predadores. Nesse estado cativo é quando a gente adquire o rebanho. Como é que é, professor? Chamado de rebanho? Sim, também chamado de rebanho. Se você comprar um avestruz filhote, em que estado ele está? Selvagem. Por que ele se encontra no estado selvagem? Porque você não consegue fazer o quê? Manejo. Tem o manejo de alimentação, manejo de criação, manejo de reprodução, manejo sanitário. Os manejos você não consegue fazer com esse animal, porque ele ainda não está no estado cativo. Você não consegue direcioná-lo de um piquete para o outro. Criado, esse é caro. Refere-se ao avestruz domesticado. Meus queridos, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. O que foi, professor? Ó, domesticado. Não tá. Ó, domesticado. Só que esse domesticado é quem? É o exemplar, tá bom? É o macho e a fêmea adulto. Vem cá, para mim, meu diretor. Quando a gente fala que você tem um animal, meu diretor, para mim, quando você fala que você tem um animal domesticado, eu estou falando do adulto, que já passou pelo processo de criação. Tá?
e aí ele está criado, então você consegue manejar ele, levar ele, fazer todos os manejos necessários de criação. Só que os filhotes não nascem criados. Os filhotes não estão nessa categoria criado, tá bom? Os filhotes não se encontram nessa categoria. Eles voltam a estar no primeiro estágio, que é o estágio que nós falamos selvagem. Os pais podem estar no criado, mas os filhotes não. Eles voltam a estar no estado selvagem. A não ser que você tenha um determinado número de avestruz que vai induzir pelo comportamento os filhotes chegarem ao estado cativo. E de estado cativo, vem para o estado criado. Tem que lembrar sempre disso. Por isso que são animais, são exemplares um pouco tanto quanto tem um investimento maior para a sua criação, para a sua fazenda, que chamamos fazenda de... o seu bando, é o termo utilizado para a criação desse tipo de ave, tá bom? Pode aumentar a tela, meu diretor. Ou em processo de domesticação, mantido em reprodução em uma unidade de produção intensiva ou extensiva. Ó, esse aqui é outro. Para esse processo, ele se encontra aqui, ó. Tá? Esse é o sistema de produção. Sistema intensivo ou extensivo. Nunca semi. É muito, você quase não consegue fazer o semi. E sujeito aos objetos de produção e seleção genética. O que significa isso? What is this, teacher? What is this? Sujeitos a produção e seleção genética. Significa, gente, que é igual da codorna. Você tem que tomar cuidado para formar famílias. E que não ocorra o processo de consanguinidade durante o manuseio de criação. Os avestruzes dessas últimas categorias são o foco principal. Então, com isso, vamos aqui conhecê-los um pouco melhor. Avestruz, também conhecido como ostrix na língua inglesa, esta ave cientificamente é conhecida como Struthis camelus, originária do continente africano, pertencente à família da Struthionidae, e classifica-se como ratitas, ou seja, ratitas são aquelas aves que não voam, tá? Então aqui, ó, avestruz, nós temos espécies aí, ó, como a ema. Ema é uma ave típica, né? Vive em grupos, cerca de 40 anos, é a longevidade dela, chega a pesar 35 quilos, apresenta 3 dedos nas patas, coloração marrom acinzentado, machos com manchas pretas no pescoço, nós estamos vendo aí, a postura cerca de 30 ovos por postura, tá bom? Em uma postura, ela chega a fornecer 30 ovos. Atinge uma velocidade de 60 km por hora. Isso aqui é importante, gente. É importante porque, imagina, galera, quando você tem que manusear, manipular um animal desse. Um animal que consegue percorrer dentro de um piquete 60 km por hora. São onívoras. Significa que se alimentando de partes vegetais, pequenos vertebrados e de invertebrados, mas na sua grande maioria comem vegetais. Nós vamos ver as principais aí. Vivem em grupo, são nativos da Austrália, pesam cerca de 45 gramas. Aí aqui a postura, né, em relação aos ovos delas. A cerca de velocidade são 50 km, alimentos de semente, frutos, folhas, sendo, portanto, onívoras. Habitats. Os avestruzes possuem excelente capacidade de adaptação. Apesar de serem originários de grandes planícies africanos, os avestruzes adaptam-se muito bem aos variáveis tipos de clima, e também em relação à umidade relativa do ar. No entanto, sua criação é mais fácil em regiões quentes e secas. Então, isso aqui eu vou fazer logo uma ressalva.
Por quê? Quentes e secas. Nós temos um pouco de problema aqui em relação a épocas chuvosas. Por isso que a fazenda de avestruz tem que ter um galpão que possa acomodar esses animais em épocas chuvosas, tá bom? Principalmente quando elas estão jovens. São capazes de viver em áreas pobres de vegetação e se adaptam bem também em temperaturas extremas. Processo de manuseio e reprodução, de forma, vamos falar assim, de forma bem abrangente em relação ao seu dimorfismo. A diferença sexual. Existem forte dimorfismo sexual em animais adultos, não em novos. Sendo o macho portador de uma plumagem negra, como nós estamos vendo na foto aí, e com as asas e caudas brancas ou pardas. Já a fêmea, a coloração pardo-acinzentada. E a cauda, ela é preta. Então nós estamos vendo aí, pessoal, a relação do dimorfismo sexual em avestruzes, em fase adulta. Durante a época de acasalamento, os machos apresentam um bico e porção anterior das pernas com uma coloração avermelhada e emitem um som estridente, forte e estridente, produzido pela aspiração do ar, que é acumulado no seu esôfago. Dessa forma, a gente sabe que quem está apto ou ao processo de acasalamento. O estado de reprodução dessas aves, no entanto, em cativeiro, ela ocorre geralmente em épocas quentes e secas, de baixa umidade relativa do ar, para criar os filhotes. Nessa a gente chama a atenção porque há necessidade de uma preparação do estado reprodutivo desta ave. Exemplo. Se o estado reprodutivo dessa ave é como você vai proporcionar o processo de nidificação. Você tem que fornecer o material para a fêmea fazer um ninho. Esse ninho não pode ser comunitário. Como assim, professor? É igual a... Olha o porte desse animal. Ele, muitas vezes, você não pode deixar ele fazer solto nos piquetes. O quê? Um ninho. Você tem que fazer o galpão de nidificação. As fêmeas podem botar um ovo a cada 2 dias em condições naturais. Uma fêmea põe, em média, de 19 a 25 ovos por ano. Quer dizer, isso por postura, concentrados no período de reprodução. Então, para esse período de reprodução, tem que ocorrer o processo de nidificação, separação. Então, nós temos setorizações dentro do galpão, dentro da fazenda. Vamos lá. Deixa eu me fazer esclarecer aqui. Lembra, pessoal, para quem cria gado, nós temos, então, na bovinocultura, nós temos o setor da reprodução, o setor de alimentação, que é o pasto, o setor da criação, maternidade, desmame, aí tem um setor que fica só as novilhas. Então, nós também temos a setorização dentro da estruticultura. Requer um espaço muito grande, requer a separação de animais jovens, animais adultos. O setor onde você vai deixar as fêmeas, as produtoras de filhotes, e o setor que você vai colocar e encaminhar somente para a ovoposição, igual galinha de postura. E aí é um espaço, uma dinâmica, uma arquitetura totalmente diferenciada. Tá? Nós vamos ver aí quantos animais se coloca por piquete dentro de um setor de jovens, que tem que ficar próximo aos adultos para que ocorra um processo cativo. Tem um processo selvagem, cativo e criado. Esse amadurecimento comportamental ele é influenciado pela dinâmica, de estar próximo, senão você não consegue fazer os manejos, tá bom? Aumenta a tela aí, meu diretor. Então, as fêmeas podem botar aí um ovo a cada 2 dias em condições naturais e também um período reprodutivo, isso salientando o tamanho e as necessidades da produção. Olha os machos ali, sempre próximos, tá bom? Sempre próximos, mas eles são fechados, isolados. A gente consegue ver aqui na imagem, ó. Tem uma estrutura, não são separados totalmente, mas só na hora que ela começa a ovopor.
A incubação demora mais ou menos aí, né? 6 semanas, 42 dias, quando os filhotes nascem, cobertos de plumagens filiformes. Pessoal, claro que nós vamos mostrar para vocês aqui que no sistema não há o processo, a fêmea ela não choque, isso é colocado em processos de incubadora. O sistema de criação dos avestruzes podem ser produzidos sobre diversos sistemas de criação, de acordo, olha aí, ó, deixa eu marcar. O que vai delimitar não, o que vai impulsionar, qual sistema será usado? O avestruz pode ser produzido em diversos sistemas, de acordo com o quê? Com o objetivo do criador. Aí que está o negócio, qual o objetivo da criação? Que você vai falar, o sistema que você vai utilizar. Deixa eu arriscar aqui que é bom. Isso a gente encontra o objetivo. O sistema de criação mais adotado são quais, professor? Nós temos o sistema extensivo, sistema semi-intensivo e o sistema intensivo, de acordo com o objetivo do criador. Como exemplo, nós temos o sistema reprodução mantidos em casais, ou machos e fêmeas em um mesmo piquete. Observação, quantidade de machos e fêmeas por piquete. O semi-intensivo, esse aqui, ó, pessoal, vamos voltar, é o sistema... Volta. Espera, ó. Vamos lá. Primeiro, sistema semi-extensivo, tá bom? Os filhotes são mantidos em instalações apropriadas. Isso vai facilitar o processo de convívio e também um processo de comportamento animal, criado, cativo e semi-criado lá, o natural. O sistema intensivo, os reprodutores são mantidos como, professor? Em piquetes para incubação artificial dos filhotes, criado em estruturas próprias. Esse é o intensivo. Vocês estão vendo aqui que no intensivo nós temos o galpão ali, ó, para a cobertura dos animais e a separação de animais jovens para animais adultos. De acordo com o grau de desenvolvimento, tá? Nós temos também um processo de diferenciação alimentar para cada fase de criação. Isso condiz com o quê, professor? Isso condiz com o manejo de alimentação. Para o manejo de alimentação, que é a nutrição animal, nós temos aí para a pastagem um volumoso. Esse volumoso, claro, nós falamos que os animais se alimentam de pequenos, né, vertebrados e invertebrados, mas a sua alimentação é de pastagem. Grandes são as proporções de capins ou de pastos, mas tem que fazer um reforço nutricional com ração. Na grande maioria, nós temos aí um investimento de pastagem que a gente tem como uma vantagem para melhorar o processo de digestão desses animais. E são utilizados aí como volumosos em relação ao capim ou à pastagem de gramíneas e também de árvores que possam ser medicamentosas para o processo digestivo. Tá bom? Isso faz com que você diminua o estresse do animal em relação ao processo de intensificação de criação. E lembrando do manejo sanitário. Para isso, nós temos o manejo sanitário de doenças, profilaxes de sistema respiratório e também sistema de vermifugação dessas aves. Cada sistema de vermifugação e o sistema de imunização é para influenza aviária, infecções bacterianas, micoses respiratórias, micoses do trato gastrointestinal, dermatites, por causa do processo de intensificação da chuva no nosso período chuvoso, protozoários e eumínticos. Diretor, para mim, meus queridos, agora a gente finalizou a nossa aula, essa aula introdutória sobre a estruticultura. Vou deixar vocês aí, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter atividades, tá bom? Tchau, tchau, aguardo vocês.